Olá pessoal, sou o professor Luciano José Smolencos. É uma satisfação participar desse congresso de Ciências Contábeis pela Faculdade de Campo Real, poder discutir esse tema cada vez mais presente no cenário empresarial e tributário brasileiro, que é a pejotização. Nesta apresentação, vou abordar aqui como estratégia de otimização tributária, mas não esquecendo também do foco que vem junto com ela, que é a questão dos riscos, onde a gente tem bastante que tomar bastante cuidado quando abordar esse tipo de contratação. Em um ambiente econômico marcado por elevada carga tributária que a gente tem hoje, aumento dos custos operacionais e essa grande busca, né, de competitividade entre as empresas, muitas empresas passam a adotar esse tipo de contratação. Então a gente vai analisar aqui essa questão da forma de reduzir os encargos trabalhistas e tributários. Nesse contexto, a pejotização surge como uma prática e promete aumentar, né, dar uma maior flexibilidade, uma redução de custo e uma eficiência financeira, tanto para a empresa como para o trabalhador, né, que deixa de ser regido pela CLT e passa a ser regido pelo Código Civil em forma de uma empresa tradicional. No entanto, apesar dessas vantagens econômicas aparentes, a estratégia tem despertado bastante debate jurídico na esfera trabalhista, na esfera tributária, certo? E na questão ética também, né? Mas afinal, a que ponto a pejotização representa realmente um planejamento tributário legítimo, aonde que ela é legítima, até onde ela é, certo? E que situações que se configuram como fraude, né, que a gente tem que tomar muito cuidado nas relações de trabalho e os riscos fiscais para a organização. Então, a gente tem que analisar isso de uma forma muito criteriosa, certo? Então, ao longo dessa apresentação, a gente vai ver uns principais aspectos relacionados a esse tema, abordando a questão do impacto tributário da pejotização, os benefícios, os riscos, certo? Que a legislação está prevendo até o momento, correto? Mais do que discutir a redução dos tributos, esta reflexão busca compreender como que a contabilidade, o planejamento tributário e a responsabilidade empresarial precisam caminhar juntos nesse cenário, né, dessa constante transformação na relação do trabalho, correto? Então, aqui um pequeno currículo meu, né, hoje eu sou mestrando em administração, estou abordando esse tema, né, na, na minha, nos meus estudos no mestrado. Também tenho uma especialização em gestão de negócios, MBA em gestão de pessoas aqui já na área administrativa, e sou graduado em ciências contábeis, atuo desde 2006 nessas áreas e atualmente também sou professor na Campo Real, certo? Então vamos lá. Pejotização, otimização tributária e o risco jurídico, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala desse tema, né? Pejotização, então, vem da questão de deixar de ser regido pelo CLT, o que eu tenho de benefícios, de obrigações, direitos, deveres como funcionário no CLT e o que a empresa tem como dever, né, na questão de ter um funcionário, uma pessoa física como CLT, como trabalhador registrado, e agora essa possibilidade que veio com a reforma trabalhista desde 2017. A reforma trabalhista ela deu essa oportunidade de você transformar a tua atividade fim também em terceirizar essa atividade fim da empresa. O que seria a atividade fim? Aquela para qual a empresa foi criada, né? Então foi criado lá o centro universitário, os professores são registrados como CLT porque eles eram, né, faziam parte da atividade fim da empresa. Como um exemplo, né? Hoje tem essa possibilidade de eu pagar de uma forma diferente para o professor e ele ser uma pessoa jurídica, assim, ele pode prestar serviços para várias faculdades, correto? Né? Não só para uma como funcionário. Ou em um outro exemplo,
uma empresa, um comércio varejista, uma empresa que vende produtos, né? Qual que é a atividade fim dela? É a venda. O vendedor, então esse vendedor ele não poderia ser terceirizado, não poderia ser pejotizado. E hoje, a forma como a gente tem na legislação, ela possibilita, né, essa atividade. Então a discussão que existe hoje em dia, né, é essa questão, só que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que fazer um diagnóstico estratégico sobre a linha tênue entre a eficiência financeira e o passivo milionário das relações do trabalho. Então eu vou ter que tomar cuidado nessa questão de não amarrar esse prestador de serviço que está como pessoa jurídica, né, como se ele fosse um trabalhador regido pelo CLT, certo? Então tem que tomar muito cuidado nesse ponto, que a gente vai ver para frente. Ele tem alguns pontos na relação, né, de prestação de serviço que, se forem abrangidas, se elas se transformarem em situações comuns de trabalhador, ele não pode ser um PJ, ele tem que ser contratado, ele vai ser contratado, ele vai ser regido pelo CLT e não pelo Código Civil, no caso como uma empresa, pessoa jurídica, certo? Então, desde os últimos anos, né, vem crescendo essa questão da pejotização e já foi tema de questões de ações trabalhistas, certo? Que foram parar, já estão transitando no STF. Então, desde o ano passado, em abril de 2025, o ministro Gilmar Mendes, do STF, reconheceu como uma repercussão geral, um tema geral necessário para que, opa, vamos sentar aqui e vamos discutir isso daqui, que está muito grande a abrangência desse tema. Né? Então, ele suspendeu em abril de 2025 todas as ações relacionadas a esse tema. Para quê? Para que sentassem ali para analisar, né, o que nesse ponto, o que é, vamos dizer assim, como se fosse um planejamento tributário lícito e o que está sendo uma fraude, considerado como uma fraude, certo? Então, a visão do STF, ela está relacionada mais à flexibilização e autonomia, né? Então, a Corte argumenta que a Constituição garante a livre iniciativa dos contratos civis ou prestação de serviço para a sociedade unipessoal são válidos, ela considera isso como válido. Mas a visão da justiça do trabalho, a primazia da realidade, certo? Então, defende que a pejotização em massa muitas vezes mascara uma fraude de trabalho, no caso, né, de trabalho CLT. Para os magistrados trabalhistas, se houver subordinação direta, pessoalidade e habitualidade, a gente vai ver para frente um pouco, né, o contrato de PJ viola um artigo da CLT, que é o nono artigo. Então, você transformar um contrato que, à primeira vista, não seria um contrato de trabalho, mas, né, na realidade ele é. Então, ele acaba infringindo ali o artigo nono da CLT, que fala disso, que o contrato não pode, se ele for, se ele, se ele estiver amarrado a alguns pontos, né, principalmente o artigo 3º da CLT, ele é considerado contrato de trabalho, certo? Então, isso que tem que tomar muito cuidado, né? Então, tem muito impacto dentro desse jogo aqui, né, que é a questão do financiamento da Previdência. A gente vai perder, a pejotização, ela tem uma, assim, digamos assim, uma oportunidade de ganho real ali para o prestador de serviço, para a empresa que está contratando essa prestação de serviço também, ela é muito atrativa, né? Só que o que acontece? A contrapartida é a perda bilionária de arrecadação do financiamento da Previdência, né? Então tem que tomar muito cuidado nesses pontos. Então, a visão do governo é essa questão da perda da arrecadação bilionária, né? E também na questão do Ministério do Trabalho, a questão da precarização do versus o empreendedorismo, digamos assim, né? Então discute-se traçar uma linha entre o profissional de alta renda, que opta pela autonomia, né, e o trabalhador vulnerável que aceita a pejotização como uma imposição no mercado, necessidade de sobrevivência, né? Então,
se surgir uma oportunidade, mas a contratação é como PJ, então acaba-se que a pessoa, o trabalhador, acaba optando por esta, digamos assim, tipo de contratação, porque ele não tem outra alternativa, certo? Só que nesse ponto, né, ele continua sendo um contrato de trabalho. Então temos que tomar muito cuidado nessa relação, certo? O peso estrutural da folha de pagamento. Elevada carga dos encargos trabalhistas, como eu já estou comentando aqui, representam um dos principais entraves da competitividade corporativa, especialmente para empresas com operações intensas de capital humano, aquela que tem uma massa salarial muito alta. Então, quando ela tem essa massa salarial alta, os impostos, os encargos sobre isso, FGTS, INSS patronal, Sistema S, 13º, férias, tudo isso acaba impactando muito, né, onerando a questão da folha de pagamento e, eventualmente, no desembolso financeiro. Para sobreviver e competir, o mercado busca alternativas legais de flexibilização para reduzir custos e otimizar essa gestão tributária. Então, uma das alternativas que surgiu foi essa questão da pejotização. Só que deve tomar muito cuidado, né, como fazer a pejotização legítima. Então, nesse foco que a gente tem que buscar. Para quê? Para que a empresa esteja embasada, né, dentro de um procedimento correto, para que ela evite, né, um prejuízo lá na frente. Então, vai ter aqui agora, nesse momento, uma economia financeira, tributária, mas lá na frente ela vai acabar recebendo de novo esse passivo, vai criar um passivo lá para frente. Então ela tem que tomar cuidado e fazer muito bem estruturado e ver se realmente essa pejotização é legítima, correto, para evitar um risco futuro. Então aqui só um contexto histórico da escalada histórica dos encargos. Então, desde 1943, quando foi criada a CLT, então, lá o decreto 5452 de 1943 ela estabelece estabelecimento das diretrizes gerais e condições mínimas, jornada de trabalho, férias. Então criou-se ali a CLT e vem dando vamos dizer assim, oportunizando, se é que podemos falar assim, as condições, os direitos dos trabalhadores. Ele começou em 1943 e ele vem numa escalada. Em 1962, a instituição do 13º, nova integração, remuneração com incidência de encargos, e tudo isso passado para que as empresas, dando um suporte ao trabalhador de direito para ele, que constitucional, e vem ali cada vez mais acumulando encargo em cima da empresa. 1967, 66 e 67, a criação da FGTS. O Fundo de Garantia Patronal incide sobre a folha de pagamento. Então, mais o encargo. Então, vai cada vez mais aumentando os encargos sobre a folha e as empresas elas vão tendo que se planejar para colocar isso daí no orçamento dela para conseguir a sustentabilidade dela. Em 1991, Seguridade Social foi criada, promulgação das leis 8.212 e 8.213, formalizando a pesada cota patronal e descontos dos empregados. Então ali foi criada a questão do 20% de INSS patronal e a tabela de INSS, aquela tabela progressiva, que hoje já tem mais uma atualização, né, que ela até então ela era até 11%, agora já vai até 14%, só que ela tem algumas peculiaridades ali que transformam a alíquota, fazendo com que a alíquota fique uma alíquota efetiva. Então, às vezes ela tem um valor menor e de determinado valor em diante ela vai ficar com o valor do teto. Mas já é um efeito que vem surgindo por essa questão da diminuição da arrecadação. Certo? Então, o modelo tradicional desenhado para a proteção social acumulou uma carga tributária que pressiona a viabilidade econômica contemporânea. Então, cada surgimento de uma desses direitos dos trabalhadores, a empresa tem que
opa, pera lá, vamos estudar aqui e ver como que a gente vai se adequar, como que a gente vai tornar viável economicamente a nossa empresa para absorver esse direito que o trabalhador tem, para que eu consiga pagá-lo da forma correta e mesmo assim ter o meu negócio viável, certo? Então aqui só um exemplo de como que foi essa escalada dos encargos na história. Aqui o maior ponto de inflexão, que foi a reforma de 2017, né, a reforma trabalhista. Ela trouxe vários pontos, assim, atualizando, digamos assim, vários pontos. Terceirização ampla, a permissão expressa para a terceirização fim, da atividade fim da empresa, né? Então, até então, eu não poderia fazer aquele exemplo que eu dei no início, que seria a contratação de, de pessoal de forma terceirizada da minha atividade fim. Então, eu não poderia fazer isso. Não poderia contratar lá o professor, né, vamos dizer assim, numa faculdade, numa escola particular, né, como terceirizado. Eu era obrigado por lei contratá-lo como CLT, porque ele era um funcionário, né? Ele é um funcionário. Então isso a grande questão neste ponto é discutir o que ele faz é um serviço, né, vamos dizer assim, de funcionário. A gente vai ver para frente alguns pontos ali que vão tornar esse trabalho um trabalho de CLT ou um trabalho que talvez não seja abrangido pela CLT. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas essa reforma de 2017 da trabalhista, ela deu essa oportunidade, né? A flexibilização, a abertura para novos formatos, trabalho intermitente, pagamento por hora, só uma hora, um momento que a empresa necessitar, ela chama o funcionário, né? Então, preciso que essa semana você venha e trabalhe 4, 6 horas para mim, é o trabalho intermitente. Então ele é contratado para suprir a empresa no momento que ela necessita, né? E os acordos individuais, alguns acordos que foram possibilitados, digamos assim, mas não um acordo de trabalho, mas é um acordo, por exemplo, de banco de horas. Tem alguns tipos de acordo que foram viabilizados com essa reforma de 2017. E a abertura estratégica possibilitou estudos de otimização tributária por meio de contratação de pessoa jurídica sem configurar o vínculo empregatício automático. Este é o principal ponto, né, de discussão na questão de pejotização, correto? É um ponto que a gente vai ter que tomar muito cuidado se for optar por esse tipo de contratação. Então, como que funciona a mecânica da pejotização? Então, fenômeno em que um profissional constitui uma pessoa jurídica, um CNPJ. Então, eu tenho um CPF, que seria minha pessoa física, minha vida pessoal, e o CNPJ, a questão de uma pessoa jurídica, no sentido de um ramo de atividade para fins empresariais, para prestar serviços intelectuais ou técnicos à empresa contratante. Então, certo, uma empresa PJ, CNPJ contrata outro CNPJ para fazer um trabalho. Qual que é o principal ponto? CLT, né, de relação de emprego. Subordinação, proteções da CLT, alta tributação. Então, por um lado, eu tenho uma subordinação da pessoa física para a empresa, certo? Só que essa pessoa física, pela CLT, a relação de emprego, ela é protegida pela CLT. Então, ela tem vários pontos ali de direitos. E, claro, para todo direito eu tenho um dever. Então, lá na CLT tem todos os pontos que devem ser seguidos para que seja protegido a questão do trabalhador, que é a parte mais fraca dessa relação, certo? Só que em consequência vem a alta tributação, que aí, conforme cada tributo que é atribuído na folha do pagamento, ele vai ser direcionado pelo governo para algum fim, mas ele vai ter a alta tributação com relação a FGTS, INSS, imposto de renda, tudo retido na fonte e, além desses retidos na fonte, os percentuais onde a empresa, pessoa jurídica que contratou o CLT, vai ter que fazer o pagamento.
vai ter que arcar com aqueles encargos, correto? Em contrapartida, a gente tem o B2B, o Código Civil, que seria uma relação comercial. A autonomia, então a pessoa jurídica que é contratada como uma PJ, ela tem que ter autonomia, certo? Ela vai ser regida não pelo CLT, então ela não vai ter mais esses direitos aqui do CLT, porque esse CPF, que era CLT, ele se tornou uma pessoa jurídica. Então ele não vai ser regido por isso aqui, pelo CLT, ele vai ser regido pelo Código Civil. Esse é uma grande discussão, onde o Ministério do Trabalho entende que determinados contratos ainda mantêm as características de CLT, mas estão sendo assinados como se fosse pessoa jurídica em relação comercial, Código Civil. Então, o Ministério do Trabalho defende que a primazia da relação do contrato aqui ainda é trabalho, enquanto que o STF entende que deve ter liberdade para autonomia, para empreendedorismo, né, e questões afins relacionadas ao B2B, que seria CNPJ para CNPJ. Regida pelo Código Civil, a emissão, o recebimento desses valores não é mais com o olerite, né, a folha de pagamento, mas sim como uma emissão da nota fiscal. E, é claro, aqui tem uma questão da otimização tributária, enquanto que aqui no CLT a gente tem os encargos FGTS, INSS patronal, né, Sistema S, férias, 13º e demais direitos protegidos pela CLT. Nessa questão de relação comercial, eu tenho uma emissão de nota fiscal, né, eu tenho uma redução dessa questão da tributação sobre o pagamento, que aqui no caso é salário, aqui no caso é a contraprestação da emissão de nota fiscal, certo? Então eu vou ter outros tipos de tributos aqui que eu tenho aqui, que aqui eu tenho de uma forma e aqui no Código Civil vou ter de outra forma. A gente vai comentar sobre isso ainda. O Supremo Tribunal Federal reafirma a legalidade da prática, desde que não mascare um vínculo empregatício real. Então, este daqui é o ponto principal da questão de pejotização. Ele não deve mascarar um vínculo empregatício. Se ele mascarar o vínculo, ele não vai ser regido pelo Código Civil, ele vai ser regido pelo CLT. Não importa, você tenha uma emissão de nota fiscal, né? Você tem autonomia. Se ele tiver autonomia, ele vai ter alguns pontos aqui, a gente vai comentar, certo? Se ele, de alguma forma, for uma intenção de mascarar o vínculo empregatício, tanto a empresa, né, como o trabalhador, né, eles estão mascarando, né, um vínculo empregatício, ou talvez para a questão ali de não recolher o imposto tanto do CLT como da empresa, mas se for caracterizado como uma mascaração, digamos assim, do vínculo empregatício, né, este contrato de trabalho ele não é válido, correto? A ilusão da economia imediata versus o passivo milionário. Então, aquilo que a gente comentou. É muito atrativo economicamente? Sim. Tem uma redução drástica nos encargos trabalhistas, INSS patronal, FGTS, e mais algumas coisas como férias e 13º, que são direitos do trabalhador CLT, certo? Então, tem essas questões. Isenção da folha de pagamento, então, porque na folha de pagamento ela vai ser algo exclusivo do CLT, né? Enquanto que a pejotização ela vai ser uma questão de outro tipo de tributação. E uma maior renda líquida aparente para o prestador, certo? Então, o prestador de serviço, aquela pessoa física que deixa de ser CLT para ser pessoa jurídica, ela vai ter uma renda líquida maior num primeiro momento. Ela vai ter que analisar, vamos imaginar que seja um planejamento tributário lícito, uma pejotização lícita, certo? Então ela vai ter que tentar entender se vai valer a pena essa renda líquida imediata para ela ou não, né? Que ela tem que pensar que ela está perdendo esses direitos, né, de INSS patronal, FGTS, ou próprio INSS particular, que é retido na folha de pagamento. Não vai existir isso,
Então ela vai ter uma renda líquida maior de imediato, mas ela vai ter que analisar se vale a pena ou não vale a pena, correto? Então tem que tomar muito cuidado nesses pontos aqui. Em contrapartida, a parte do risco oculto, a prejudicação irregular, a ilícita, né? Fraude nas relações de emprego, mascaramento, né, do vínculo, então tem que tomar cuidado com isso. Reclassificação contratual via justiça de trabalho, então é um problema que pode acontecer. Então eu crio lá uma PJ irregular, então isto da criação do PJ irregular para tentar mascarar, né, essa relação de emprego, ela pode ser reclassificada pela Justiça do Trabalho, e dentro disso daqui eu posso ter grandes problemas com a Justiça do Trabalho e autuações fiscais severas, multas retroativas, ações trabalhistas exigindo férias, 13º, FGTS retroativos. Então tem muitos pontos que temos que tomar bastante cuidado na questão de pejotização. Ela não deve servir para mascarar uma relação de emprego, né? Se for relação de emprego, ela deve ser regida pela CLT, certo? Tem que tomar muito cuidado nesse ponto. Aqui é a linha tênue da legalidade, perdão. A fraude, contrato, aqui analisando o que seria fraude e o que seria lícito nessa relação, né, da contratação da pessoa física como CLT ou como PJ. Então, fraude, quando que isso se constitui como uma fraude? Quando o contrato de PJ que oculta a subordinação exige o cumprimento de horários e onde o prestador atua exatamente como um funcionário tradicional. Se for utilizada a pejotização para este fim, né, ela é uma fraude, ela é ilegítima. Então tem que tomar muito cuidado. Se você continuar desta forma, você vai estar criando um passivo lá para frente que vai chegar, tem um risco muito grande de acontecer. Qual que é a forma lícita? Contratação de serviços B2B com total independência técnica e administrativa do prestador, ausência de controle de jornada e liberdade de execução, né? Então, tem a questão da independência técnica, a pessoa, você contrata uma empresa, a empresa sabe o que fazer. Você não precisa, você vai direcionar algumas coisas, né, de como que é o trabalho que você quer que ela execute, e vai, mas é diferente da questão de CLT, né? A ausência de controle, a PJ que contratar, a empresa que contratar uma outra empresa PJ, né, ela não tem um controle total, principalmente da questão de jornada, né? Horário, né? Muito relacionado à questão do horário de execução do trabalho. E a liberdade de execução, ela executa o trabalho onde ela quiser, certo? A não ser que seja um trabalho que deva ser efetuado dentro da empresa contratante. Esse é outro caso. Então, a terceirização será considerada fraudulenta se o contratante adotar a prejudicação sem modificar a realidade fática do trabalho, apenas para reduzir direitos e encargos. Lembram a questão do Ministério do Trabalho, que evidencia muito isso. O que ele quer? Ele quer essa questão, se for realidade fática do trabalho, se não mudar, né, essa realidade, é SLT. Tem que tomar muito cuidado nesse ponto, né? A pejotização deve ser muito bem estudada nesses pontos, né? Ela não pode ser, se for ser utilizada para mascarar um contrato de trabalho, né, vai trazer muito problema para a empresa que é contratante, correto? Matriz de diagnóstico, o artigo 3º da CLT, o principal artigo da CLT que fala que serve de norte para a questão de relação de trabalho. Então aqui um quadro comparativo entre CLT e a PJ legítima, aquela que existe, né, de forma correta. Então a pessoalidade. No CLT o serviço deve ser prestado exclusivamente pela pessoa física contratada, certo? Por isso que o CPF nosso vai estar lá na carteira de trabalho e vai, hoje no E-Social, vai estar vinculado no E-Social. Isto é contrato de trabalho pelo CLT.
Ninguém pode vir no meu lugar, um outro CPF não pode vir no meu lugar trabalhar para o meu CPF, correto? PJ legítima. A empresa contratada pode enviar substitutos ou designar equipe própria. Né? Eu sou um PJ, estou prestando serviço numa empresa, mas hoje eu não vou conseguir lá. O que eu vou fazer? Vou mandar um funcionário. Vou mandar uma outra pessoa executar esse trabalho lá na pessoa jurídica que me contratou. Habitualidade. Pelo CLT. Expectativa de trabalho contínuo, com dias e horas fixos. A jornada de trabalho. Né? 44 horas semanais hoje. E essa discussão do jornada 6x1, do fim da jornada 6x1, né? São temas relacionados a CLT. O funcionário, a pessoa física, no caso, contratado como regime de CLT. Na pessoa jurídica legítima, foco na entrega do projeto ou volume de serviço, não na rotina de horários. Então, o foco é em projeto, é em volume de serviço. Eu tenho esse serviço, você vem aqui, faz o serviço para mim, acabou o contrato de trabalho, certo? O contrato de prestação de serviço, correto? Então, tem que analisar esses pontos. Posso fazer o serviço só pelas manhãs. Ótimo, vem e faz o serviço pela manhã. Só tal hora. Certo? Então, é essa questão da fixação do horário de trabalho, né? Habitualidade. Então, tem que tomar muito cuidado também. Se for, né, constatado habitualidade no trabalho, é um CLT. Onerosidade. Pagamento de salário fixo e direto como contraprestação. Né? Salário fixo, vamos pensar que seja salário base mais os direitos da CLT. Se tiver comissões, se tiver, né, hora extras, então essa gama de benefícios, né, da prestação da pagamento do salário, se for nesse ponto, está relacionado a CLT. No PJ, remuneração vinculada ao faturamento por emissão de nota fiscal. Né? Então, fecha-se um valor pelo um determinado serviço e paga esse valor com o vínculo da nota fiscal. Subordinação. Então, submissão direta a ordens, controle de jornada e hierarquia. Se tiver esses pontos, né, seguir ordem, contratado numa jornada, tiver uma hierarquia, ter que obedecer a ordem, né, direta de um superior, SLT. Autonomia técnica e administrativa. O prestador define o como fazer. Então, ele tem o conhecimento técnico, tem ali a questão administrativa na mão dele, ele vai definir ele mesmo como que vai fazer o trabalho, correto? Então, esse quadro aqui resume bem, né, os pontos que, se eu atingir, são relacionados a um contrato de CLT e os pontos que eu tenho que tomar cuidado, né, são os pontos que tem que tomar cuidado, e aqui os pontos que transformam esse contrato de prestação de serviço numa PJ legítima. Se eu amarrar isso perfeitamente no contrato de trabalho, no contrato de prestação de serviço, perdão, e no dia a dia, né, não for só uma mascaração daquilo, né, daquilo que está sendo executado na empresa, né, isso se torna uma pessoa jurídica, uma PJ legítima, certo? A PJ apenas no papel, né, ela tem uma grande possibilidade de se tornar um passivo lá para frente. Fator risco, subordinação versus autonomia. Então, aquilo que a gente vem comentando. O risco da subordinação, controle de ponto ou exigência de login em horários engessados, passar o dedo, colocar o dedo lá no relógio ponto, isso daí é CLT. Né? Inserção obrigatória do prestador no organograma hierárquico do contratante, né? Também uso de e-mail corporativo, crachá, equipamentos de forma idêntica ao seletista, sem distinção, é CLT. São pontos que mostram que o contrato que está sendo executado é o contrato CLT. E a blindagem da autonomia. Então, liberdade de execução do trabalho, o contrato define sua própria rotina de métodos, independência estrutural, utiliza seus próprios equipamentos de infraestrutura, pluralidade de clientes. O prestador atende diversas empresas do mercado, reforçando a natureza empresarial. Então, ele não está vinculado exclusivamente a apenas um contratante, no caso. O mapa do impacto tributário. Então, aquilo que eu já venho comentando. O custo operacional.
Quando ele está no CLT, o encargo, né, que ele tem, excesso patronal, aproximadamente 20%, FGTS 8%, contribuições do Sistema S, esses impostos aqui, esses encargos também incidentes além desse sobre a folha de pagamento, tem a questão do 13º, tem a questão das férias. Então, esse é um impacto que eu vou deixar de recolher esses valores e passo a ter a questão dos tributos incidentes sobre o PJ. Então, imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social, isso aqui, claro, depende do regime tributário adotado pela PJ, PIS/COFINS e ISS também. Então, o que é mais comum hoje no mercado? O MEI, certo? Tanto o MEI como uma empresa no Simples Nacional, né? Então, ele deixa, a empresa contratante deixa de ter esses encargos, né? E a pessoa física que estava como funcionário deixa de ter as retenções da INSS, Imposto de Renda, e esse contrato passa a ser tributado pelos tributos da pessoa jurídica, né? Aqui, como se fosse uma pessoa jurídica do regime tributário tanto do lucro real como presumido, mas se fosse no Simples, eles pagariam uma guia única do Simples, e o MEI também teria aquela taxa do MEI, certo? A otimização não elimina o pagamento de tributos, mas substitui as pesadas contribuições previdenciárias por uma matriz de tributos corporativos, exigindo planejamento fiscal meticuloso, né? Então, aquilo que eu comentei, aqui o contratante deixa de recolher esses impostos, né? Deixa de ter a obrigação de recolher esses impostos, né? E, além dos retidos, e o contratado, no caso, que deixa de ser contratado como CLT, passa a ser contratado como Simples Nacional ou MEI, passa a ter os tributos, esses tributos devem ser arcados por ele, certo? Então vai ter lá uma nota fiscal de pagamento de serviços prestados, né, em cima dessa nota fiscal, ou ele vai ter esses impostos, se for um regime normal, presumido ou lucro real, ou vai ter uma guia só do Simples Nacional ou a taxa do MEI, certo? Então, são os pontos aqui nessa questão do impacto tributário. Reflexo social, eficiência versus precarização. Perspectiva do mercado, flexibilidade operacional para a empresa, potencial de maior renda líquida imediata para o profissional qualificado, aquilo que a gente comentou. Então, ele deixa de ter vários descontos retidos na fonte e passa a ter um único imposto para recolher, né? Ou vários impostos, aí depende muito do regime tributário que ele adotar, correto? E o dinamismo e o estímulo ao empreendedorismo intelectual. Esta daqui é o principal ponto da liberdade, né? Que essa pessoa jurídica, que agora se tornou pessoa jurídica, teria, né? Mas tem a questão do alerta ético e constitucional, a perda de garantias fundamentais, históricas, deixa de receber férias, deixa de receber 13º, deixa de ter direito a seguro-desemprego, né? Essas garantias são do CLT, são do contrato do CLT. Se uma pessoa física ela tem a possibilidade de adotar esse novo modelo de contratação que é a PJ, ela deve estar ciente que ela não tem mais essa questão dessas garantias, férias, 13º e seguro-desemprego. Isso é uma garantia exclusiva do CLT. Risco de precarização das relações de trabalho, sim, ser imposto como uma única via de contratação para posições vulneráveis, né? Então, há um risco, digamos assim, de perda dos direitos da sociedade só ter esse tipo de contratação à disposição, né? Então, é uma questão muito social também. A necessidade de respeitar a dignidade da pessoa humana e a função social do trabalho nas decisões estratégicas. Lembrar que vai haver uma arrecadação muito menor com relação à questão de impostos. O governo vai deixar de recolher, já tem estudos, né, mostrando que a perda de arrecadação da parte da Previdência bate quase 100 bilhões, 100 bilhões nos últimos anos, desde 2017. É uma perda muito considerável. Na questão da FGTS, outro imposto que perdeu muito na arrecadação nos últimos anos, gira em torno de 20 bilhões, tem várias matérias comentando sobre isso,
né? Então é uma questão de análise, né, dessa questão de respeitar a dignidade da pessoa humana, da função social do trabalho também, né, que ela serve, esse recolhimento do imposto, ela serve para a garantia de vários tipos de benefícios para a pessoa física no cenário nacional. Um framework de compliance trabalhista e fiscal. Uns 3 pontos daqui de segurança jurídica. Contratos blindados, documental. Redação minuciosa focada no objeto da prestação, certo? Então, quando eu for falar de PJ, eu tenho que tomar este cuidado. Uma redação minuciosa focada no objeto da prestação de serviço, do contrato de serviço. Cláusulas expressas declarando a ausência de subordinação e pessoalidade. Né? Só que isso não deve existir somente no contrato de trabalho, tem que existir, entre aspas, digamos assim, na vida real do trabalhador, do prestador dentro da empresa ou das empresas que ele vai trabalhar. Realidade fática, a execução, garantia de que a rotina diária espelha exatamente o contrato, aquilo que eu acabei de falar. Né? Então, isso que está no contrato tem que ser exatamente o que está acontecendo no dia a dia. Eliminação de práticas de controle de jornada ou exigências comportamentais típicas de empregados. Né? Então, horário fixo, bater ponto, né? Subordinação. Né? Então, tem vários pontos que tem que ser tomado cuidado. Não devem existir. Auditoria interna. Programas contínuos de compliance para evitar que o relacionamento escorregue para a subordinação ao longo do tempo. Então, tem um PJ contratado pela empresa, ele é PJ, ele presta serviço para outras empresas, ele tem liberdade de horário, ele tem liberdade de como fazer o trabalho, mas eu não posso chegar e querer que ele seja meu subordinado. Eu não posso, empresa contratante, né, achar que aquele funcionário, aquele prestador de serviço que está sendo contratado é um funcionário. Ele não deve ter, a empresa não deve ter essa visão. Revisão periódica dos documentos fiscais, emissão regular de notas fiscais pela PJ. Além disso daqui, a questão de contrato de trabalho, contrato de prestação de serviço, contrato de trabalho seria CLT. Contrato de prestação de serviço, se esse contrato tem prazo indefinido, não existe prazo indefinido para contratação de pessoa jurídica, correto? Seu prazo indefinido é CLT, certo? Então é um ponto primordial também que deve ser analisado nessa questão da contratação de PJ. E aqui, quase chegando ao final, a balança estratégica da pejotização. Então, a pejotização é um instrumento legítimo e poderoso de planejamento tributário, mas exige uma execução multidisciplinar impecável. Então, de um lado, eu tenho um sucesso. A redução do custo depende inteiramente da transparência contratual e da genuína autonomia do prestador. Então, esse ponto que a gente comentou. Para que eu tenha aqui um sucesso nessa redução, tenho que ter transparência contratual, ela tem que ser exatamente como está no papel. Se no papel é um PJ, como prestador de serviço, na vida real, lá no dia a dia na empresa, ele tem que ser isso. Ele tem que prestar para serviço para um, serviço para mais, não deve ter subordinação, não deve ser contrato de jornada de trabalho, certo? Em contrapartida, a busca pela eficiência financeira jamais pode mascarar uma relação de emprego, sob pena de transformar a economia imediata que eu vou ter aqui, que eu vou ter nesse momento, em um passivo irreversível lá na frente. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ou seja, estratégia corporativa com responsabilidade legal, fiscal e ética. Aqui para finalizar, né, a prejudiciação, a eficiência fiscal legítima e a fraude trabalhista. Então estamos numa linha muito tênue entre essa eficiência fiscal legítima e uma fraude trabalhista. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, pessoal. A prejudiciação não deve ser enxergada como uma fórmula mágica da economia. Em termos empresariais, não existe fórmula mágica, mas sim como um arranjo de alta complexidade. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso, certo? Eu tenho que lembrar que a linha entre uma CLT, uma fraude, ou eu querer fraudar um contrato de trabalho e um PJ legítimo é muito tênue. Eu tenho que tomar muito cuidado nesses diversos pontos que a gente comentou até agora. O impacto duplo do modelo. O lado visível, perdão.
Oxigenação financeira imediata para a empresa, maior renda líquida para os determinados profissionais. Então, por um lado eu tenho isso, mas e o lado oculto? Mascarar o vínculo empregatício típicos violando o artigo 3º da CLT e violando o artigo 9º também, que fala de querer fraudar um contrato de trabalho, e a precarização das garantias fundamentais do trabalhador. Então, esses que são pontos em contrapartida, digamos assim. Então, eu tenho uma oxigenação financeira imediata para a empresa, tenho uma renda líquida maior para o profissional contratado, mas em contrapartida eu tenho que estar oculto, né? E eu tenho que tomar cuidado disso que não deve existir. Se isso existir, a pessoa jurídica, a PJ, que está sendo efetuada, sendo feita, é ilegítima, certo? Então, se eu mascarar o artigo 3º, o artigo 9º, né, eu vou estar, além disso, eu vou estar precarizando as garantias fundamentais desse trabalhador. A segurança jurídica depende de uma mudança real na dinâmica do trabalho. Então, essa questão da PJ, de se transformar em PJ e deixar de CLT, né, ela tem que ser uma mudança real no dia a dia do trabalhador. Tem que ter autonomia técnica, liberdade administrativa, a barreira sólida contra a subordinação e a pessoalidade. Tem que ter esses 3 pontos amarrados para o prestador ser um PJ legítimo. E a promessa de economia a curto prazo, uma equação final. O mito da fórmula mágica se esgota rapidamente diante das fiscalizações ou rescisões. Então tem que tomar cuidado, certo? Se eu estou fazendo errado, eu tenho que estar ciente de que eu tenho um enorme risco disso acontecer, certo? Passivo judicial e reputacional bilionário a longo prazo, né? Ou milionário, não depende muito do tamanho da empresa. Mas eu tenho que ter esses 2 pontos muito bem alinhados nessa discussão. Para sobreviver ao tempo, o contrato deve refletir a realidade operacional, não apenas disfarçá-la. Esse é um dos principais pontos que a gente tem que ter em mente quando a gente comenta sobre pejotização e contrato CLT. Beleza? Então, muito obrigado. Espero que eu tenha, nesses slides, nesses poucos slides aqui, passado alguma noção, digamos assim, de como que é essa questão de pejotização e como está nesse momento, na situação, né? Diversos pontos, diversas notícias, diversos temas sendo discutidos. Né? O STF ainda não tem uma data definida para a questão da análise dessa discussão atual, né? Então ela ainda está travada no STF, aquilo que eu comentei no início, né? O STF está, o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes parou, né? Travou isso e, claro, ele quer ouvir o que todo mundo tem para falar, ele quer ouvir o Ministério do Trabalho, ele quer ouvir os empresários, né? Ele quer ouvir os advogados, né? Para que a decisão final seja tomada com sabedoria, né? Se prejudicação é uma coisa, vamos dizer assim, legal no sentido da lei, sim, até agora ele está dizendo que sim, né? Então, mas tem diversos pontos que tem que ser tomar cuidado, tem que ser analisados antes de tomar qualquer atitude, correto? Então, muito obrigado, é um prazer, né, compartilhar esse pouco conhecimento que a gente tem. Tá? Então, até a próxima.